Olá pessoal, espero que vocês e suas famílias estejam bem. Eu sou o professor Gustavo e juntos estaremos caminhando pela história neste ano. Conto com vocês com as atividades que serão desenvolvidas e qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar, estarei à disposição. Então vamos lá? Então, gente, as grandes navegações vão se iniciar por conta da interrupção da chamada Rota da Seda, que, por meio dela, a Europa recebia os produtos vindos da Ásia, mas por causa de alguns conflitos que aconteceram ali no século XIV, essa rota ficou suspensa. Então, a única alternativa que se tinha era uma rota marítima. Então, Portugal vai ser um dos pioneiros a iniciar esse novo empreendimento, porque até então eles não tinham noção de como era navegar pelo oceano, devido aos desafios, lendas e mitos que se existia naquele período, como o professor vai mostrar em um vídeo logo mais. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio,
pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. No vídeo que passou anteriormente, a gente viu que Portugal foi o primeiro país a iniciar as grandes navegações por motivos econômicos. E aqui nós vemos algumas estratégias que foram de grande importância para Portugal dar início a essas navegações. O primeiro ponto aqui diz sobre a situação geográfica de Portugal. Ele possuía uma localização privilegiada porque estava com a sua costa voltada para o Oceano Atlântico. E ele estava ali bem próximo na porta, digamos ali, de saída da Europa para o oceano ali, no extremo sul da Europa. Outro ponto muito importante também é o domínio das técnicas de navegação, que aconteceu porque Portugal teve contato com os árabes, que lhes ensinou a usar os equipamentos necessários para se navegar. Também o conhecimento que eles tinham dos chamados textos antigos, que eram relatos de terras distantes, e vocês já devem imaginar que dentre essas terras poderia estar a América, e mais tarde, consequentemente, Portugal iria descobrir o nosso país, o Brasil. Também temos aqui o enriquecimento da burguesia, que graças ao investimento dessa classe, as viagens vão ser possíveis. E, por fim, um Estado forte, um representante político, um rei, que acumulou grande poder e influência. Então, graças a isso e ao prestígio que ele tinha diante da população, conseguiu investimentos para empreender essas viagens. O professor usou anteriormente essa palavra que talvez vocês não conheçam, a palavra empreender, que significa investir em algo. No nosso caso, que estamos estudando, é o investimento que Portugal estava fazendo nas grandes navegações. Depois de apresentar uma pequena introdução falando sobre os motivos das grandes navegações e o pioneirismo de Portugal, vamos entender agora o que de fato foram essas grandes navegações e as principais definições. Elas ocorreram entre os séculos XV e XVI e vão marcar um período de grande expansão do comércio e do mercantilismo da Europa. Essa palavra mercantilismo vem representar essas trocas comerciais que estavam acontecendo nesse período. As viagens, elas foram realizadas, como nós já vimos, pelos portugueses e também pelos espanhóis,
que vão empreender uma busca por novas rotas de comércio, por razões econômicas e territoriais. Quando eu falo de território aqui, eu estou falando consequentemente dos descobrimentos, inclusive do descobrimento do nosso país, do Brasil. O período, como a gente já está falando aqui, vai ficar conhecido também por Era dos Descobrimentos. Os descobrimentos foram uma consequência dessas rotas marítimas, que foi graças a elas que os portugueses chegaram às terras que hoje correspondem ao nosso país. As grandes navegações, elas fazem parte da expansão marítima europeia, que permitiu que os europeus navegassem para diversos continentes, como as Américas e a África, e descobrissem rotas até então não conhecidas. Graças a essa navegação, vai-se haver o descobrimento dessas terras em que não havia conhecimento por parte dos europeus, porque a gente sabe que aqui nesses territórios já viviam pessoas, já viviam os indígenas. Por isso que muitos consideram esse descobrimento entre aspas, porque essas terras já eram povoadas. Para a gente continuar entendendo sobre o tema da nossa aula, que é as grandes navegações, é interessante compreender o contexto histórico do período em que elas ocorreram. Nessa época, o continente europeu estava passando por uma grande transformação, passando ali por importantes acontecimentos que vão marcar com certeza e, além disso, impulsionar as grandes navegações. Fato esse que vai ocorrer por conta desse período transitório do fim da Idade Média para o início da chamada Idade Moderna. Esse acontecimento das grandes navegações vai ser um dos marcos principais da chamada Idade Moderna. Também, outro fator de grande importância, como nós vimos anteriormente, foi o mercantilismo, que vai determinar mudanças na base da economia e da sociedade. O mercantilismo marca também o surgimento da classe social chamada burguesia, que até então, na Idade Média, essa classe social não existia. Essa burguesia vai impulsionar cada vez mais o mercantilismo. Esse sistema, assim como aconteceu no capitalismo mais tarde, vai estimular o acúmulo de riquezas, especialmente de metais e pedras preciosas, riquezas que tinham um grande valor nesse período. E como vocês podem estar pensando aí em casa, no sofá ou na cadeira, essas riquezas vinham da onde? Das colônias que estavam sendo exploradas nesse período. Quando se inicia as grandes navegações, vai haver os descobrimentos. E mais tarde, essas terras descobertas vão ser exploradas, como, por exemplo, o Brasil. E, inclusive, o nosso estado de Mato Grosso, que no período da colonização foi explorada. A região de Cuiabá foi extraída grande quantidade de pedras preciosas, que eram então destinadas à nossa metrópole, ao país que estava nos colonizando, que era Portugal. Outro ponto que precisa ser colocado é o antropocentrismo. O que é isso, professor? Vocês devem estar se perguntando. O antropocentrismo, gente, ele vai ocorrer ali no chamado Renascimento Cultural e era uma ideia que essencialmente significava colocar o homem como o centro de tudo. Então, lá na Idade Média, todos os fatos, todas as explicações para os fenômenos da natureza, por exemplo, tinham como fundamento a religião.
E no Renascimento Cultural, no início da Idade Moderna, essa opinião vai mudar. Então aqui as pessoas vão acreditar que para tudo existe uma explicação lógica, uma explicação racional. Por conta disso vai surgir este termo antropocentrismo. Palavrinha difícil, né, de se pronunciar. Mas então, continuando aqui no texto que a gente está conversando. O antropocentrismo vai fazer com que as ideias mudem e que vai também ocasionar aqui uma oposição ao teocentrismo, que é essa ideia, como o professor já falou para vocês, que fundamenta a explicação para tudo que existe na religião. Como diz aqui no texto, que tinha Deus como fonte de todas as respostas. Essa nova possibilidade de questionamento também incentivou as novas descobertas dos navegadores europeus. Essas novas descobertas vão levar à elaboração de instrumentos para a navegação, instrumentos estes que vão ter maior precisão, consequentemente também vão construir navios melhores e assim por diante, contribuindo de forma significativa para o aumento e expansão das grandes navegações. Como nós aprendemos hoje, as grandes navegações elas vão acontecer por diversos motivos, como por exemplo, pela expansão do comércio, por questões ligadas ao território, ou seja, pelos descobrimentos. Mas, além desses dois pontos aí que o professor acabou de falar, além da questão territorial dos descobrimentos e do comércio, nós temos o surgimento da centralização política. Essa centralização política vai transformar a questão territorial na Europa, porque na Idade Média quem comandavam eram os senhores feudais. Esses senhores, eles vão perder os seus domínios no início da Idade Moderna, porque vai acontecer a chamada unificação dos territórios para a criação dos estados nacionais, que eram mais organizados tanto na política como no território, onde vai haver também a centralização do poder, que vai fortalecer as finanças e também os desejos de expansão marítima. Outro ponto importante é o crescimento da burguesia. Como o professor já explicou sobre o surgimento dessa classe, ela vai contribuir também para as transformações na economia no período, que vai ser também a principal fortalecedora do comércio. As novas tecnologias da navegação vai contribuir de maneira significativa, como nós já conversamos. A evolução do mapeamento e a criação de mecanismos para facilitar a localização, como a bússola, foi de fundamental importância. O alargamento do comércio é crucial porque, com o crescimento e a consolidação das atividades comerciais, tanto no comércio com as Índias, por exemplo, como com as colônias, a Europa vai lucrar muito. Então, os nativos vão passar a trocar os seus produtos por produtos que eram fabricados na Europa. Por fim, chegamos ao ponto que para nós é interessante, porque fala justamente da questão da colonização. Houve a chegada dos europeus aos novos territórios, que passaram então a ser explorados por eles. Temos agora aqui, pessoal, um mapa que representa as principais navegações promovidas por Portugal e Espanha. No tom verde nós temos as navegações espanholas e no tom bege as navegações portuguesas.
Na legenda temos também os nomes dos principais navegadores que promoveram essas expedições com suas equipes náuticas. Temos nomes importantes como, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, que foi o responsável por descobrir as terras que hoje formam o Brasil, assim como outros nomes como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães. Notem que as rotas estão representadas em diferentes proporções, mostrando as viagens diversas ao redor da Terra. Trago para vocês, na seção Curiosidades, os principais instrumentos utilizados na época das grandes navegações. Temos aqui os astrolábios e quadrante, que eram usados para medir o ângulo em que a estrela polar ou o Sol se encontraram em relação ao horizonte, permitindo aos navegadores determinar se a embarcação estava mais ao norte ou ao sul. Temos a luneta, utilizada para observar objetos distantes, a barquinha, usada para medir a velocidade de um barco, a ampulheta, que era um relógio de areia constituído por 2 recipientes cônicos de vidro unidos, de modo a deixar correr a areia de um recipiente para o outro, em determinado período de tempo. E por fim temos a bússola, que era usada para encontrar o norte magnético. Agora vamos para a nossa primeira atividade. Olha só o que pede a questão. Compare cada uma das diferentes embarcações, escrevendo no caderno suas principais diferenças e semelhanças. Depois reflita. Na sua opinião, a evolução das embarcações foi importante para as sociedades ao longo do tempo? Por quê? Então observem atentamente cada uma das imagens representadas abaixo, que mostram diferentes modelos de embarcações ao longo do tempo, e escreva o que pede na questão. Primeiramente, coloquem no caderno as características, as principais semelhanças e diferenças de cada uma, e depois pensem no seguinte: por que aprimorar a construção das embarcações foi importante para as sociedades ao longo do tempo? Por que motivo eles começaram a desenvolver barcos melhores, que depois se transformaram em navios, em caravelas? Por qual motivo? Reflitam e respondam. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Nesta questão, gente, pede para vocês considerarem o mapa mental abaixo para responder as questões que estarão a seguir. Esse mapa mental apresenta resumidamente alguns dos principais pontos da expansão marítima. Ela vai ocorrer ali na Idade Moderna, vai partir da Europa, as chamadas grandes navegações, com destino além daquelas rotas comerciais que a gente abordou, para o chamado Novo Mundo. Esse Novo Mundo eram as terras recém-descobertas, no nosso caso, a América. Para este Novo Mundo, Portugal se direcionou ao que seria mais tarde o Brasil, e a Espanha para a maior parte da chamada América Latina. As grandes navegações tinham por grandes promotores Portugal e Espanha, ou seja, esses 2 países que pertenciam ao grupo das nações que exploraram bastante estas novas rotas de navegação. E aqui temos alguns pontos principais, que era buscar as especiarias nas Índias para revender na Europa, exploração colonial, ou seja, a colonização dessas terras recém-descobertas, e a viagem de circunnavegação, viagem esta que provou, enfim, que a Terra era redonda. Temos aqui aquela questão
que vai efetivar as grandes navegações e contribuir para que elas tivessem sucesso, que é a questão da unificação da Europa através do reinado dos chamados reis absolutistas com o apoio da igreja e da burguesia, formando consequentemente os chamados Estados Nacionais. O pioneirismo de Portugal é porque ele foi um dos primeiros Estados nacionais criados na Europa. Depois de observarem, então, o mapa mental, respondam as questões a seguir. Vamos lá, na letra A nós temos algumas questões que precisam ser respondidas. Vocês vão completar cada um dos espaços das lacunas com as palavras corretas. Por exemplo, na primeira questão aqui, A, espaço e A apoiavam os reis absolutistas. Quais são as duas palavras que vão se encaixar da melhor forma nesses espaços? Próxima questão. As, espaço, vinham das Índias e eram revendidas na Europa. O que vinha da Índia e era revendido na Europa? Próxima questão. O chamado espaço correspondia às terras recém-descobertas, inclusive o que mais tarde seria o Brasil. O que eram essas terras recém-descobertas? Qual era o nome que se dava a essas regiões que seriam colonizadas? Na letra B, nós temos o seguinte: a Espanha ficou responsável por colonizar qual região? De acordo com o mapa mental que vocês observaram, qual foi a região que a Espanha ficou responsável por colonizar? Analisem com atenção que vocês vão conseguir encontrar a resposta para essa pergunta. Já a questão número 2 pede para vocês escreverem o fator principal que contribuiu de maneira decisiva para a expansão das grandes navegações. De acordo com o que estudamos no decorrer dessa aula, de acordo com o mapa mental, o que vai contribuir de forma decisiva para que houvesse a expansão das grandes navegações? Analisem com atenção e respondam o que se pede nessa pergunta. Na questão 3, eu peço que vocês analisem a imagem da seção Curiosidades e escrevam os principais instrumentos de navegação presentes nela. Vocês vão voltar no vídeo, ir na parte em que está escrito Curiosidades, observar a imagem e escrever nesta questão os instrumentos de navegação que estão presentes nela. Na questão número 4, eu peço que vocês definam os seguintes termos com base na nossa aula, no que a gente estudou. Na letra A, grandes navegações. Na letra B, pioneirismo português. E na letra C, mercantilismo. Cada um desses 3 termos estão presentes no decorrer da nossa aula. Então, voltem no vídeo, verifiquem em qual parte está presente os termos e respondam as questões. Para cada uma delas, eu peço que vocês deixem a média de 3 a 4 linhas para que haja espaço suficiente para vocês escreverem, certo? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Sabem que eu estou aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas que forem surgindo. Peço também que vocês se concentrem, se dediquem, porque creio que em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder se conhecer, certo? Então, bons estudos e, acima de tudo, fé e força, foco também, que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem. Um abraço e até a próxima.